Olá, nesta sessão vamos falar um pouco sobre como construímos fórmulas matemáticas no Excel e quais as regras básicas para construir uma fórmula matemática. Uma fórmula matemática não é mais do que uma forma que nós temos de dizer ao Excel que cálculo é que nós queremos que ele execute. E quais são as regras para construir uma fórmula matemática? Portanto, qualquer fórmula matemática é iniciada com a adição do sinal de igual. De seguida, nós temos que fazer a referência à célula que nós queremos que seja considerada nesse cálculo. A referência à célula, que dá-nos a localização dessa célula, ou então pomos o valor que está na célula. Valor esse que é chamado de constante. Depois das referências às células, nós temos também que indicar qual é a operação que nós pretendemos que o Excel realize. E para isso existem operadores. De seguida, temos que ter em atenção regras de prioridade, que são regras que nos vão dar indicação da ordem pela qual os cálculos serão feitos pelo Excel. Os operadores são essencialmente a forma de dizer ao Excel que operação ou que cálculo queremos que ele execute. Contudo, o próprio Excel já tem na barra de menus fórmulas o chamado assistente de função, que contém uma série de funções com uma nomenclatura própria, que também podem ser utilizados quando nós pretendemos fazer operações mais complexas ou quando as fórmulas matemáticas de, por exemplo, soma, multiplicação, divisão e percentagem não são suficientes para os cálculos que pretendemos realizar. Quando se fala de regras de prioridade, isso significa dar indicação ao Excel qual é a ordem pela qual nós queremos que a operação se realize. Toda e qualquer operação que esteja entre parênteses significa que é o primeiro cálculo que o Excel deverá realizar. Depois de realizada a operação que está entre parênteses, a ordem pela qual o Excel deverá realizar as operações tem a ver com as regras de prioridade da própria operação. Com isto quer dizer que, como nós sabemos, uma multiplicação tem prioridade sobre uma soma e uma soma tem prioridade sobre uma subtração. Para além disso, existem também várias categorias de operadores. Temos os operadores de referência. Estes operadores de referência são operadores que estão relacionados com a quantidade de referências ou células que são consideradas na operação. Com isto quer dizer o quê? Quando nós introduzimos dois pontos entre duas referências de células, significa que nós queremos que o Excel considere um intervalo de valores entre essas duas referências. Se nós colocarmos um ponto e vírgula, isso significa que nós queremos que o Excel considere apenas aquelas duas referências às células que nós estamos a mencionar. O espaço entre intervalos de valores diz ao Excel que nós apenas queremos que ele considere o valor comum a esse intervalo de células. Para que vocês possam visualizar de uma forma mais clara isto que eu estive a dizer, vamos olhar aqui para um exemplo prático. Se nós olharmos para esta tabela, por exemplo, eu tenho uma coluna com a fruta, a variedade e a quantidade. Imaginemos que eu quero fazer um cálculo do total de quantidade de todas estas frutas. Existem três formas de fazer esse cálculo. São elas as seguintes. Eu posso, e tirei sempre que começar as formas com o sinal de igual, e posso pôr igual, abrir parênteses e dar indicação de todas as quantidades, ou seja, da constante das quantidades que eu quero somar, que eu quero adicionar. E adiciono o operador, que neste caso é soma. Posso ainda utilizar a referência à localização dessas constantes. Inicio a fórmula com o sinal de igual e dou referência da localização das várias quantidades que eu quero somar. Posso ainda, e finalmente,
uma terceira opção, aquela que nos permite fazer aquela mais comumente utilizada no Excel, que é a utilização de funções. Ou seja, eu começo a minha fórmula matemática com o sinal de igual e depois indico o nome da função que eu quero utilizar. Neste caso é a soma. E dou a indicação do intervalo que eu quero que seja considerado na operação, que neste caso será do 4 ao 15. Portanto, basicamente, uma fórmula matemática é uma versão simples de uma função. Ambas iniciadas pelo sinal de igual, depois o nome da função, a abertura dos parênteses e depois os argumentos. Estes argumentos são separados por um ponto e vírgula e cada argumento não é mais do que a referência a um intervalo de células que tem que ser considerado na operação.